Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Magnífica. Hoje vamos abordar o tema A Piedade Popular Mariana. É uma grande alegria estarmos aqui hoje reunidos para aprofundarmos cada vez mais a nossa fé em Maria. Graças à Academia Marial de Aparecida, temos essa oportunidade estarmos conectados juntamente com a colaboração do Instituto Superior de Teologia de São Paulo, o ITESP, que celebra os seus 50 anos. E para esse momento, nessa primeira fala, desejo convidar aqui conosco o Frater Jefferson, redentorista, estudante de teologia, que se encontra no seu segundo ano. Obrigado, João Neto, pela acolhida. Gostaria de saudar, aos amigos, professores, alunos do nosso querido Instituto, de Teologia, o ITESP, de forma especial neste ano, jubilar, como você bem mesmo mencionou, 50 anos de caminhada, de história, de contribuição teológica, pastoral, a serviço desta igreja sinodal, como nos convida o Papa Francisco. Também quero saudar, estender a saudação aos amigos que nos acompanham, aos amigos da querida Academia Marial, de Aparecida, que tanto tem contribuído, para o aprofundamento, da devoção mariana, da espiritualidade através do estudo e da reflexão. Então, como foi bem dito no início, hoje nós queremos refletir um pouquinho sobre a importância da devoção mariana para a piedade popular. De antemão, eu gostaria de frisar a importância da piedade popular. Então, eu vou recorrer ao documento de Aparecida. Recentemente, celebramos os 15 anos deste evento eclesial da nossa Igreja Latino-Americana, que aconteceu em Aparecida, 2007, e o documento nos apresenta a piedade popular como lugar de encontro com Jesus Cristo. O número 263 vai dizer assim para nós: não podemos desvalorizar a espiritualidade popular ou considerá-la como modo secundário da vida cristã, porque seria esquecer o primado da ação do Espírito e a iniciativa gratuita do amor de Deus. A piedade popular contém e expressa um intenso sentido de transcendência, uma capacidade espontânea de se apoiar em Deus e uma verdadeira experiência de amor teologal. É também uma expressão de sabedoria sobrenatural, porque a sabedoria do amor não depende diretamente da ilustração da mente, mas da ação interna da graça. Por isso, a chamamos de espiritualidade popular, ou seja, uma espiritualidade cristã que, sendo um encontro pessoal com o Senhor, integra muito o corpóreo, o sensível, o simbólico e as necessidades mais concretas das pessoas. É o número 263. Então, nesse ponto, nós podemos identificar, a piedade popular, ela traz consigo o primado da ação do Espírito, da graça de Deus, a iniciativa gratuita desse amor abundante de Deus, de forma especial para com os mais simples, com aquelas pessoas que são mais singelas. É uma espiritualidade, portanto, encarnada na cultura das pessoas simples. Portanto, parte de uma originalidade histórica, cultural, rica deste nosso continente latino-americano. Então, partindo dessa ideia da piedade popular e de seu lugar especial no nosso continente, é preciso a gente corrigir e evitar algumas visões muito errôneas. E a principal delas, a de considerar a piedade popular como algo superficial, algo inferior, sem sentido, ou pior ainda, algo a ser menosprezado, a não ser valorizado. Então, dito isto, da importância da piedade popular, a gente pode compreender melhor o lugar, o papel de Maria dentro da piedade popular. Porque a devoção mariana,
é uma das expressões, uma das multiformes expressões de piedade popular. O católico, né, aquele que crê, ou não necessariamente, né, o católico, mas aquele que tem um amor por Maria, ele nutre uma relação muito estreita com a Mãe de Deus. Comumente, né, no Brasil, a gente chama Nossa Senhora, né, de Nossa, essa expressão de tanta proximidade. E os motivos, né, que nos levam a fazer isso são muitos, desde pedir a proteção maternal de Maria, a cura para doenças, resolver problemas familiares, pedir a paz do coração, ou solicitar a intercessão de Maria para as pessoas queridas, né, familiares, amigos. Isso tudo nos faz lembrar que a ela nós confiamos o caráter, então, de desatar os muitos nós da nossa dramática existência. A ela nós confiamos e por isso recorremos. Então, o povo sente em Maria essa relação de uma identificação muito profunda. E a razão disso é a sorte comum que aproxima o povo da Virgem. Uma vida simples, anônima e sofrida. A Mãe de Deus, portanto, representa um elemento constitutivo da religião do povo da América Latina. Então, a gente poderia expressar resumidamente que o povo latino-americano é um povo mariano. E essa identidade religiosa se exprime em muitos campos, né, em muitas dimensões. Nós poderíamos muito bem analisar, né, as devoções tipicamente marianas, como a reza do rosário, as novenas, as promessas, as procissões, as festas, as peregrinações, na iconografia, nas imagens que cultuamos da Virgem, nas igrejas, nas casas, nas medalhas. Nesse mês de maio, né, que nós tratamos como um mês muito especial, porque voltamos o nosso olhar de uma forma mais profunda, né, para a Mãe de Deus. Mas, mais ainda, a gente poderia também observar, né, na identidade das pessoas, no nome das pessoas. As pessoas vão trazer, muitas delas, nomes referentes a títulos marianos, né? Conceição, Anunciação, Maria das Dores, Maria de Fátima, Aparecida. Na linguagem, né, na expressão linguística, pedir socorro, proteção, Ave Maria, Virgem Maria, minha Nossa Senhora, isso tudo vai demonstrando para nós, né? E, em especial, o caráter das peregrinações aos santuários, que nos traz uma dimensão profunda e mística, porque nos recorda que nós somos peregrinos neste mundo e caminhamos para Deus. E ao nosso lado caminha a Virgem, Maria caminha ao nosso lado e nos aponta o caminho a seguir o caminho de Cristo, de Jesus. Portanto, nessas expressões a gente consegue perceber a riqueza da piedade popular mariana. Mas partindo dessa ideia, a gente é chamado também a corrigir e a evitar algumas visões que estão muito presentes, né, na nossa sociedade cristã, católica, e realidades que cresceram de uma forma assustadora no Brasil. Devocionalismo, né, uma devoção exagerada, sem limites, que se move num horizonte muito triunfalista, onde a Mãe de Deus é tida como a gloriosa, a soberana, e parte um pouco do esquecimento daquela pobre Virgem de Nazaré, aquela mulher que acolheu a palavra de Deus na sua vida e fez da palavra a própria vida, né? Então, nos últimos anos, várias práticas devocionais foram desenterradas do passado e muitas outras acrescentadas. Retoma-se a tendência maximalista que marcou a teologia e a espiritualidade mariana antes do Vaticano II. Por exemplo, em vez de recitar Ave Marias, por que não substituí-las, né, por 50 Salve Rainhas, né, a questão quantitativa aí colocada em xeque? No lugar do rosário, por que não 1000 Ave Marias?
E aí nós poderíamos pensar também naqueles que, de forma literal e anacrônica, ressuscitam certas prescrições do passado e retira-se, né, retirando-se, né, o contexto das devoções, como, por exemplo, a utilização de correntes hoje no braço para sinalizar que o devoto é escravo de Maria. Então, essa utilização de Maria como a soberana, que fragiliza a imagem do filho, coloca Maria como soberana em relação ao filho. Então, partindo desses desafios, vamos olhar também pontos práticos, a metodologia pastoral em relação à nossa piedade popular. Vamos olhar, então, como que a piedade popular pode contribuir para uma evangelização mais dinâmica, mais concreta, onde nos coloque em movimento, e em movimento principalmente evangélico, né, de seguimento a Jesus. Para isso, nós vamos recorrer à exortação apostólica do Papa Paulo VI, de 1974, logo após o Vaticano II, né, Marialis Cultus, que nos coloca, né, em xeque o culto de Maria na igreja. Partindo deste documento, vamos observar 4 pontos, né, que podem nos ajudar no discernimento, na aplicação e na utilização da piedade mariana nas nossas comunidades. O primeiro deles, que talvez nos ajude, é a fundamentação bíblica. O culto a Maria deve estar permeado, né, pelos grandes temas da mensagem cristã, ou seja, as fórmulas de oração e os textos destinados ao canto e aos termos têm que ter cunho e inspiração bíblica. Tendo a participação e a utilização, a fundamentação bíblica, certamente nós vamos recordar daquela mulher pobre de Nazaré que se abriu totalmente à graça de Deus, que se abriu totalmente à palavra de Deus, deixando com que a palavra se fizesse carne na sua vida. Um outro ponto, a fundamentação litúrgica. As práticas devocionais devem considerar os tempos litúrgicos e encaminhar para a liturgia como grande celebração da vida, celebrando a morte, a paixão e a ressurreição de Jesus. Então, o culto mariano deve promover a celebração do mistério de Cristo, celebrar a presença de Cristo vivo e ressuscitado entre nós, caminhando conosco. Um terceiro ponto, a sensibilidade ecumênica. E aí, tendo como ponto de partida a luz que o Vaticano II nos oferece, né, a sua recepção, principalmente no no magistério, né, pós-conciliar, e agora tendo como iluminação o magistério do Papa Francisco, né, a Mariologia e a piedade mariana tem de estar marcada pela preocupação ecumênica. Pensar-se o futuro ecumênico dentro de uma pluralidade legítima de vivências eclesiais e de experiências espirituais complementares. E um quarto ponto, confrontar, né, a piedade mariana com a realidade social. Uma piedade mariana que defenda sempre a vida e tenha a vida como princípio, norma, um compromisso ético com as dores e as feridas do mundo. E aí, certamente, recorrendo, né, ao ponto 1, à fundamentação bíblica, nós teremos a imagem de Maria como aquela do Magnificat, derrubar do trono os poderosos, exaltar os humildes. Nós vamos perceber que é uma visão muito diferente dessa visão tida antes do Vaticano II, né? Uma mariologia muito grandiosa, gloriosa. Em síntese, nós poderíamos pensar, né, a piedade mariana popular hoje, né, o que nós devemos fazer? Respeitar, mas buscar sempre inovar. Em fidelidade criativa ao Evangelho, colocar em xeque, né, se perguntar e ajudar as nossas comunidades a também cultivar essa percepção de uma mariologia e de um culto a Maria, uma devoção popular que esteja intimamente ligada com o seguimento a Jesus. Uma mariologia e uma piedade mariana, como nos recorda
o Papa Francisco, né, na Evangelii Gaudium, né, uma igreja em saída, também uma mariologia e uma piedade mariana que esteja em saída, repensar as estruturas, repensar as formas, né, de estruturar, contextualizar essa devoção para poder abraçar ainda de forma mais concreta aquilo que esse grandioso mistério nos oferece. Terminando, né, a minha fala, eu recordo de uma frase do Papa Francisco, quando mesmo esteve em Aparecida, né, em 2013, né, para a Jornada Mundial da Juventude, visitando o santuário, né? Ele disse assim, né, que para conhecer Maria, né, se você deseja conhecer a figura de Maria, a pessoa de Maria, busque os livros, busque os teólogos, os estudiosos, mas para amar Maria, para cultivar esse sentimento filial a Maria, busque o povo. Acho que resume muito bem, né, a temática deste dia, né? A temática de poder observar o culto de Maria dentro da piedade popular. O amor a Maria acontece nessa expressão bonita que o povo expressa, a Mãe de Deus. Então eu passo a palavra para o João Neto, que vai dar continuidade ao nosso momento. Olá, muito obrigado, Jefferson. Agradecemos por sua partilha conosco, uma belíssima explanação e um caminho real e concreto de ser seguido na devoção mariana, principalmente abordando esse nosso tema, a piedade popular mariana. E nesse momento, desejamos chamar aqui para estar conosco o nosso doutor e professor Marcelo, membro da Comissão Diocesana de Liturgia da Diocese de Santo André de São Paulo, liturgista na Basílica Menor de Nossa Senhora da Boa Viagem, doutorado em Educação e Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo, a USP, mestrado em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialização em Mariologia pela Faculdade Deoniana, entre outras mais requisitos que ele tem em seu currículo, que é tão abrangente e tão amplo. Passo nesse momento a palavra para ele. Então, obrigado, João. Gostaria de saudar aos colegas que estão aqui, ao Jefferson, que fez uma belíssima explanação, e a vocês que agora nos ouvem nessa perspectiva tão interessante que é pensar sobre Maria a partir da devoção popular. Interessante porque o caminho colocado, devoção popular, em direção ao culto, é um vetor muito natural. Começar do chão da religiosidade popular, da piedade popular, é justamente partir de uma experiência forte, de uma experiência do coração, podemos chamar da via cordis, né? É o caminho do coração. Nesse chão da piedade popular, da fé mais simples, da fé que está ali como matéria-prima, nós podemos pensar em um caminho para qualificar o culto a Maria. Esse é um grande desafio para nós, católicos do século XXI, diante de um panorama tão diverso, e esse panorama foi muito bem colocado pelo Jefferson. Nós temos hoje diversos elementos que estão presentes ao mesmo tempo. Temos, de um lado, alguns exageros, temos a volta de práticas ou de ideias que hoje deveriam ser repensados, e diante disso devemos então buscar um caminho de construção de fé. É um grande desafio. Muito bem, a fala do Jefferson foi excelente, ele nos trouxe a importância da piedade popular como um solo fértil, trouxe também para nós uma fonte importantíssima, Mariales Cultos. E eu agora, na minha fala,
inspirado pelo panorama feito pelo Jefferson, eu gostaria de trazer para vocês algumas provocações do próprio Concílio Vaticano II e aí propor essa reflexão que pode ser muito produtiva. Pensar em Maria, considerando o Concílio Vaticano II, é uma releitura muito sólida. E aqui eu faço referência, então, a Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II que contempla a Igreja, a presença da Igreja no mundo, em seu mistério, em sua função, e ali no capítulo 8 do documento está a figura de Maria. Vejam que interessante. Maria é inserida no documento sobre a Igreja. Não foi feito um documento apenas para Maria. Ora, pensar em Maria é colocá-la no mistério de Cristo e da Igreja. É a grande chave de leitura apresentada pelo Concílio Vaticano II e que ainda estamos saboreando. Isso é muito interessante, porque quando Maria está inserida no mistério de Cristo e da Igreja, a sua presença faz muito mais sentido. Nós ampliamos a presença desta mulher. Então, meu convite, após essa breve fala, é que vocês verifiquem esse texto, o capítulo 8 da Lumen Gentium, está na internet, para quem quiser, está também publicado. É um texto não muito longo, mas um texto muito interessante, muito profundo, que traz para nós esse panorama. Como nós devemos, então, pensar nessa devoção a Maria a partir do mistério da nossa salvação? É interessante que no artigo 53 da Lumen Gentium, lá no capítulo sobre Maria, é dito que Maria é o modelo acabado da Igreja. É o modelo mais próximo da Igreja. Talvez por isso, eu estive pensando esta tarde, talvez isso seja um alimento para que possamos compreender a devoção popular. Se Maria é o modelo da Igreja, aqui temos, então, o contato mais sólido entre o fiel e o mistério da salvação. Porque Maria, assim como a Igreja, é a mãe dos viventes, é a mãe dos filhos virgens que nascem para a missão. Isso é muito bonito. Maria é o modelo da Igreja. Assim como Maria é mãe e virgem, a Igreja é mãe e virgem. Ora, temos aí uma presença muito forte que pode ser ressignificada na presença da piedade popular. O povo que está na Igreja, o povo que está ali saboreando esse mistério. Isso é muito forte. Maria e a Igreja. Igreja e Maria. Isso é tão forte, meus amigos e minhas amigas, que lá em Apocalipse, capítulo 12, nós temos a emblemática passagem da mulher. E aí nós perguntamos, temos diante de nós a Igreja ou a Virgem? O texto, com seu belo simbolismo, nos deixa, então, essas possibilidades. Ali nós temos a Igreja, ali nós temos a mulher, temos Maria. Vejam a força, vejam a pertinência da devoção mariana que nos aproxima
da igreja que é mãe. Maria é mãe, a igreja é mãe. Maria acolhe, a igreja acolhe. Maria intercede por nós, a igreja é o sacramento do Cristo. Então nós temos essas proximidades. Isso é tão forte e é tão bem desenvolvido no texto que, agora ouçam, lá no capítulo, no artigo, melhor dizendo, 65, vem uma frase muito forte que diz assim, que os fiéis levantam os olhos para Maria. Vejam o gesto de olhar para Maria. Vejam o gesto desse olhar lançado após um percurso de romaria, muitas vezes a pé, muitas vezes um percurso que dura dias, e quando este romeiro, esta romeira, chega ao santuário, à igreja, e levanta os olhos para Maria, temos aqui um encontro teológico. Maria também é o símbolo da igreja. Então, o que diz o artigo? Nessa inspiração, nessa mística, os fiéis levantam os olhos para Maria. E lá também está escrito, a igreja olha para Maria como inspiração. Então, o convite para considerar a piedade popular é o convite para a sensibilidade, é o convite para experimentar a via do coração, para que este sentimento refinado, tornado artesanato, possa, então, transmitir, construir essa interpretação que nós podemos ter do mistério, cada um na sua caminhada. Aquele que estuda, experimenta o mistério. Aquele que não estuda, mas vive a fé, experimenta o mistério. Maria é a mulher da piedade popular, Maria é a mulher da ciência, Maria é a mulher que está ali, presente nos conceitos teológicos que partem da Mariologia. Maria está na igreja. Então, o nosso desafio, como foi bem colocado pelo Jefferson, é minimizar aquilo que possa ser um exagero para que, na figura do Cristo, único mediador, Senhor do mistério, Maria, que coopera, também está no texto da Lumen Gentium, Maria que coopera para a construção do mistério, possamos também, inspirados nela, tornarmos cooperadores para o mistério. É preciso aprender muito com a devoção popular para que o mistério seja apresentado a esse povo. Essa é a lição que nós recebemos de modo mais forte a partir do Concílio Vaticano II e que temos, de várias formas, tentado colocar em prática. Então, terminando a minha fala, que possamos, assim como diz o artigo 53 da Lumen Gentium, olhar para Maria, buscar a força da mulher que caminha conosco. Porque Maria é santa, imaculada, assunta ao céu? Porque Maria é a mulher que experimentou o mistério com os pés no chão. O caminho com Maria é o caminho que nos faz compreender aos poucos, e não totalmente, porque isso nunca acontecerá enquanto estivermos aqui, o mistério da salvação. Maria do caminho, mulher forte,
mulher laboriosa, mulher experimentada nas dores, assim como o filho também. Maria que conheceu a história, Maria que recebeu no ventre o Verbo, Maria, a primeira criatura, que recebeu a palavra no próprio corpo. E na figura de Maria, temos então o anúncio da nova criação. Que possamos, com o povo, com a igreja, olhar para Maria e caminhar em direção ao mistério como igreja que somos. Esta é a minha contribuição, João. Muito obrigado, professor, por essa riquíssima e profunda explanação sobre esse papel de Maria tão importante, tão fecundo para a igreja e tanto mais para a conscientização do papel dela na história, na nossa vida e na missão de Jesus. Nesse momento, desejo chamar aqui conosco também para partilhar o aluno Oscar, que também irá dar uma contribuição para esse momento também de aprofundamento da piedade popular mariana em sua realidade. Boa noite a todos e todas. Então, seguindo na fala dos irmãos que já foram comentando, nas suas reflexões sobre a importância, a presença da devoção popular, da piedade popular, da religiosidade popular manifestada na devoção a Maria, eu gostaria de partilhar aqui agora com vocês uma devoção em particular lá no país do Paraguai, meu país de origem. A nossa devoção mariana, como nós vivenciamos na nossa cultura, nós como filhos de Deus e filhos de Maria, né? De Maria, como todos nós, os cristãos, nos sentimos. Uma breve situação histórica, um contexto histórico de como surgiu a devoção sob a advocação de Nuestra Senhora de los Milagros de Caacupé, que fica na cidade de Caacupé, a uns 55 quilômetros da cidade capital, Assunção. A devoção teria iniciado pela aparição, se poderíamos falar assim, da Virgem Maria, da Virgem Imaculada, a um índio guarani chamado José, que o índio era convertido ao cristianismo, vivia nas reduções jesuíticas, franciscanas, e ele estava sendo perseguido por outras tribos que ainda não eram convertidos e queriam matá-lo. O índio pediu socorro, pediu auxílio à Nossa Senhora, dizendo que se ele sair vivo, se os outros não matarem ele iria esculpir, já que ele era escultor de profissão, uma imagem dedicada à Virgem Maria para venerá-la e agradecê-la. Então, Maria, que atende também as súplicas dos filhos que pedem ajuda, que pedem socorro, atendeu o pedido do índio José. Ele disse Caacupé. Caacupé é uma palavra guarani que literalmente significaria detrás do monte, detrás do bosque ou detrás da árvore da erva mate. Caacupé, ca é erva mate, né? E cupé detrás, por trás de. Então, por quê? Porque a Virgem sugeriu para esconder-se detrás dessa árvore e assim não ser visto pelos inimigos. Portanto, o índio foi favorecido e ele reconheceu essa graça como um milagre. Ele cumpriu a promessa, ele esculpiu a madeira com a imagem. Ele também criou um pequeno oratório onde ele e a família dele iam devotamente para rezar e agradecer. Isso ocorreu nos inícios do ano 1600
E aos poucos aquilo foi crescendo. Já em 1760, a população já teria crescido, aumentado bastante, e a devoção à Nossa Senhora, conhecida já como Nossa Senhora de los Milagros de Caacupé, também foi aumentando. E assim a devoção popular, de boca em boca, de irmão a irmão, de família a família, foi aumentando essa devoção. Portanto, Caacupé, para nós, os paraguaios, é a nossa capital espiritual, porque lá nos encontramos com a nossa mãe, a mãe de todos, e juntos, nessa caminhada, nos sentimos perto um de outros e também zelamos pelo cuidado no outro, assim como nós sentimos e acreditamos que Maria também cuida por nós, intercede por nós diante do Filho dela. Então, assim nasceu o santuário, né, conhecido como Tupãssã Caacupé, Nossa Senhora de los Milagros de Caacupé, em Guarani. Tupãssã Caacupé viria a ser a mãe de Deus, né? Tupãssã, a mãe de Deus. Então, é Maria, Maria que se apresenta, Maria que ajudou, né, socorreu este filho, também todos nós nos sentimos socorridos por ela. Nós sabemos que por meio dela nós chegamos até o mistério de Cristo, como estavam apontando também os colegas, os companheiros, os amigos, antes na reflexão de cada um deles. Um estava falando também que Maria foi encarnada, foi enculturada nas culturas, nas culturas de cada povo. E também ela foi inserida e ela nos insere também na nossa devoção a ela, nos insere ao mistério de Cristo. Então, na Romaria, todos nós peregrinos que vamos lá ao santuário de Caacupé, nós nos sentimos membro de uma família muito mais grande daquela própria biológica, porque nos sentimos seres a caminho, que não caminhamos sozinhos, caminhamos na irmandade, na fraternidade e na filiação divina, que por meio de Maria, na devoção a Maria, temos essa fé no Filho dela, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, essa devoção mariana é muito forte na nossa cultura e, como foi dito também, na cultura latino-americana. Essa presença maternal é muito forte, é muito presente e muito significativa na vida de cada cristão. O santuário de Caacupé recebeu a visita já de 2 papas, né? O São João Paulo II, no ano de 1988, e o Papa Francisco, em julho de 2015. Ambos os papas falaram e ressaltaram essa devoção à Virgem Maria e incentivaram para que não percamos essa devoção, essa religiosidade que é tão característica nossa. Então, a mãe que não nos abandona, a mãe que nos ouve, que nos orienta, que aponta o caminho para o filho. Então, todos aqueles, nós devotos de Maria, devotos de Tupãssã Caacupé, assim também como devotos de Nossa Senhora Aparecida, todos nós que recorremos ao manto, à proteção, na devoção a Maria, formamos uma única família. Então, essa família que se caracteriza pela devoção à mãe do Filho de Deus. Então, brevemente, seria isso um pouco assim a característica, a importância e a devoção da Virgem Maria em nossas vidas e, em particular, sob a advocação à Imaculada Conceição, que na nossa devoção, na cultura guarani, no Paraguai conhecemos como Nossa Senhora de los Milagros
de Caacupé, no Santuário Tupãsã Caacupé. Muito obrigado, Oscar. Nós agradecemos por estar conosco, partilhar a sua experiência de fé e devoção. Tive a graça também de estar presente nesse santuário e sentir com vocês, com a cultura, com o povo guarani, essa fé e essa devoção. E nós também queremos agradecer a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanhou durante esse momento de aprofundamento da nossa piedade popular mariana. E aguardamos também que continue conosco, caminhando nesse momento tão profundo de viver essa experiência do mês mariano. E agradecemos também à Academia Marial de Aparecida por estar proporcionando este conjunto, esse trabalho com o nosso Instituto Superior de Teologia de São Paulo, o ITESP. A vocês, um grande abraço, Deus os abençoe, salve Maria Imaculada.